Eu sou o Victor André de Arruda. Meu nome na luta indígena é Curiporã Icúdio. Sou de Santa Catarina. Eu não lembro exatamente como surgiu a ideia desse curta. Geralmente as coisas vêm pra mim em sonho. Eu trabalho muito com a questão do sonhar, né? De vir ideia, de coisa e pensar. A ideia desse curta ela surgiu como uma afronta à visão do ceifeiro, né? Que é a visão branca, a disseminadíssima, de querer contar um outro lado da história, de contar uma visão mais ancestral mesmo, de fato, onde a morte é celebrada, onde a gente é recebido em casa de fato. Aqui não é a nossa casa na perspectiva indígena de alguns povos. Quando eu falo assim, eu não estou falando que todos os povos indígenas acreditam nisso. Não, estou falando do que eu tive contato. Então, quando eu falo que aqui não é considerada nossa casa, eu estou falando de uma questão regional. Então tá, aqui não é a nossa casa e o plano pós-vida é considerado a nossa casa. Então, quando a gente deixa o plano material e entra para o plano espiritual, a gente está sendo recebido em casa. Então é uma coisa boa quando uma pessoa faz essa passagem. Poxa, finalmente eu vou ser acolhido de volta no meu lar, né? De receber isso. E aí a ideia desse curta é tentar trazer da melhor forma possível a visão dessa morte carinhosa, que ela precisa estar ali para te acolher na passagem dela. Mas não é uma passagem ruim, uma passagem dolorosa que vem um bicho com uma foice, uma caveira com capuz e vai ceifar a tua alma e te condenar. Não, é uma figura carinhosa que vai pegar na tua mão e vai falar, cara, bem-vindo de volta, sabe? E aí a gente brinca com essa dualidade, porque a morte, ela não é a morte, ela não é uma declaração, você morreu. Ela é uma passagem. Assim como você passou da passagem do plano espiritual para a vida, para o plano material. Então ela tá contigo no momento em que tu nasce. Ela vai estar ali, porque ela é a passagem. Então ela tá ali quando tu nasceu. Ela vai te acompanhar no período da sua vida e depois você vai fazer a sua segunda passagem para retornar. Tem a passagem de volta para casa. E aí ela te acompanha de novo, da melhor forma possível. E a gente quis trazer um pouco dessa visão, dessa morte que é legal, que é carinhosa, que é colorida, porque ela também dá a vida na mesma medida que ela traz a morte. É um equilíbrio, tudo na vida é um equilíbrio, né? Então é muito disseminada essa visão do yin e yang. E ela é essa pessoa também, né? Se a gente for pensar que o yin e o yang, enfim, um é a vida e o outro é a morte, ela é o conjunto disso, ela é essa união, ela é esse equilíbrio. Então ela tá ali pra ti, sabe? E aí então a gente trouxe nessa figura uma mulher indígena, pintada, com os grafismos dela, criado especificamente para ela, né? Com uma parte do corpo trazendo plantas nascendo e a vida, mas em outras partes também na parte de baixo, onde é a terra, onde tu é recebido de volta, com essa parte murcha da planta, porque ela é questão de ciclos. Por isso que o nosso curta se chama Colheita, porque chegou o momento de ser colhido, né? Então a gente trouxe mais essa visão, essa influência de fato. E uma das coisas que me influenciou a pensar esse curta foi quando eu vi um vídeo de uma anciã da aldeia que morreu. Ela fez a passagem dela e foi feito o funeral. Só que o funeral foi completamente diferente de tudo que eu já tinha visto antes. Isso já faz alguns anos, né? Então esse negócio ficou lá na minha cabeça, né? E o pessoal comemorou, fez um ritual de passagem, de celebração, que a anciã finalmente pôde descansar e retornar para casa. E é uma visão completamente diferente, né? E claro, a gente pensa em nacional, enfim, os povos lá de cima têm as coisas dele, o brasileiro tem a nossa coisa, mas o povo indígena brasileiro tem outra visão do brasileiro em si, né? E a gente quis trazer então um pouco dessa visão de disseminar um pouco do que é originário, do que é mais pé no chão de fato. Então essa foi a nossa intenção. Porque por que não colheita, né? Ao invés de a gente perguntar o porquê sim, por que não? É o momento de colher. Quando a gente quer pegar uma fruta madura, a gente colhe. Então foi nessa brincadeira, assim, né? A gente ficou falando do curta da morte, o curta da morte. Até que a gente pensou, poxa,
por que não colheita, sabe? E aí é justamente isso, a morte está passando pelaquela localização, colhendo todas as almas que já tiveram o seu momento, já amadureceram, já finalizaram o ciclo delas naquela terra. Então foi o motivo do nome, né? Bem direto, assim, não tem nada por trás que não seja tão difícil de entender, que seja cult e tudo mais, né? Na minha perspectiva, e aí eu sou suspeito para falar, as animações elas alcançam um público maior do que qualquer outra mídia. Porque é apelativo, né? É gostosinho de ver, é arte, a gente gosta de trabalhar isso. E aí eu acho legal isso, porque daí a gente consegue ter um acesso mais amplo, mais disseminado das coisas. Então quando a gente quer contar uma perspectiva indígena sobre uma visão e a gente coloca isso em arte, em animação, a gente consegue dimensionar isso para mais pessoas, né? E aí eu penso no seguinte, quando a gente vai contar uma história, diferente de um vídeo gravado na internet, como foi isso, tudo foi natural, nada foi ensaiado, lá no caso dessa senhora, nada foi ensaiado, né? Só aconteceu. Quando a gente está fazendo uma animação, é roteirizado, é pensado, cada ângulo de cena, cada personagem que vai aparecer, cada objeto que ele está interagindo no ambiente vai aparecer. Então, se tudo é calculado, o que eu calculo para colocar naquela animação? Dessa forma, a gente consegue então colocar o essencial do que a gente quer passar de fato e trazer uma visão bonita, não trazer aquela visão que muita gente tem de que indígena é sujo, é bruto, é canibal. Tem muita gente que ainda acha que indígena é canibal. Então, de trazer essa visão humanitária também. Então, a nossa animação ela foi pensada para trazer um contexto diferente, para mostrar que existem tipos diferentes de indígena. Não é só aquele povo que vive no meio da floresta, isolado, comendo tucano. Não é isso, não tem só isso. Tem os povos aldeados que vivem em diferentes tipos de aldeia. Tem os indígenas em contexto rural. Tem os indígenas em contextos pesqueiros, em contextos de favela, em contextos periféricos e assim por diante. Tem vários contextos de povos indígenas. Nessa animação a gente quis trazer um contexto pesqueiro. Então a gente está trabalhando uma cidade em que a gente vai pensar o futurismo afro-indígena, que é como seria a nossa sociedade se ela tivesse um avanço tecnológico pautado na originalidade dos povos. Então é um pouco mais nesse sentido de atuação, assim, né? É uma mescla de influências, assim, mas tudo por uma ótica indígena, tudo por uma perspectiva indígena, trazendo ali essa visão de fato disseminar essa visão para as pessoas conhecerem essa realidade, de conseguir ver o nosso curta e imaginar aquele universo sendo real, ter esse gostoso de conseguir observar na tela toda e cada ceninha pensada e pensar, puxa, seria tão legal se esse universo existisse de fato. E aí poder falar, olha, existe. Olha aí, tá aqui, tá ali, sabe? É uma coisinha ali, a gente trouxe ali uma influência de várias coisas e dá pra ter isso de fato. É uma coisa que dá pra chegar lá. Não é difícil, sabe? Foi uma preocupação nossa desde o início, essa questão de alcançar o maior número de pessoas, né? Tanto que a animação, a gente teve todo o cuidado para manter a classificação dela livre, né? A gente trabalhou a gente trabalhou com muitas pessoas diferentes, tanto indígenas como não indígenas, né? Uhum. E muitas pessoas não indígenas que ainda estão se letrando no estudo etnográfico, no estudo da etnocidade, ainda têm uma visão muito estereotipada, né, dos povos indígenas. Então, logo apareciam sugestões de pessoas nuas, por exemplo, para animação. E daí lá e a gente fazer esse trabalho também, sabe, dessa quase que uma educação, Curadoria. sabe? Tipo, Sim. pessoal, olha só, a gente tem indígenas de todos os tipos, Sim. com todas as vestes, de todos os jeitos, não vamos focar nisso daqui, lembrando que é uma animação para todos os públicos também, sabe? Sim, para ser bem inclusivo mesmo.
Exato, e a gente teve que ficar fazendo esse movimento, assim, ao longo de toda a produção, né? Mas que também é muito gostoso, porque todas as pessoas que estavam lá estavam dispostas a aprender e a se envolver realmente numa produção indígena, sabe? Teve muita gente que chegou pra gente falando: olha, não entendo nada da temática, mas eu queria conhecer mais. Vocês se importam se eu participar? E a gente ficou: não, é isso, a gente quer atuação. E isso foi gostoso de ver esse movimento do ao longo da animação, as pessoas estarem falando pra gente: nossa, eu tô aprendendo tanta coisa de estar fazendo isso daqui, tem tanta coisa que eu achava que era e não é. Então, muitas pessoas que chegaram para essa produção, e até mesmo a gente, em certa medida, né, Curi? Chegamos mais crus, aprendendo junto com essa produção, sabe? Cada um com a sua expertise, cada um num momento de desenvolvimento diferente, e todo mundo se dando a mão, se ajudando para fazer o melhor possível com aquilo que a gente tem, sabe? E eu acho que isso foi muito bonito, acho que a gente aprendeu muito nessa produção, todos nós, né? Cada um de nós. E a gente tem esse resultado maravilhoso dessa animação super experimental, que tem um pouquinho da perspectiva de cada um a partir da história que o Curi idealizou. E que eu digo até que o Curi sonhou. Nossa, a gente já está nesse movimento de educação étnico-racial já tem muito tempo, eu e o Curi, assim, né? A discussão sobre questões indígenas começou logo no início, aliás, 7 anos atrás, né, Curi? E a gente foi aprofundando cada vez mais, porque são coisas, bem como tu falou, né, pra gente se autoeducar também, pra gente quebrar o estereótipo que que a gente foi mergulhado a vida inteira, né? E a gente vem nesse movimento de educação cada vez mais profunda e de começar a educar o outro. A gente já trabalhou com outros coletivos, a gente já trabalhou em outras frentes de ensino sobre isso, e dessa vez no curto eu acho que tomou uma camada muito diferente, sabe? Uma camada mais profunda, porque então esse movimento aconteceu tanto na produção, com aqueles que estavam colaborando, assim como a gente sabe que vai acontecer com o próprio curta, sabe? Com aqueles que vão ver e que vai reverberar. Eu não espero que todas as pessoas que assistam, que sejam indígenas, se identifiquem de primeira. Eu acho que é justamente esse ponto, né, que eu resgato ali de tipo, é um universo tão bem pensadinho, tão encaixadinho, que qualquer pessoa, mesmo que seja de fora do país, consiga visualizar aquilo ali. Meu intuito não é para os povos indígenas se verem no curta, mas que as pessoas, no geral, consigam olhar aquilo ali, se encantar com o que estão vendo e ver que é um universo palpável. E baseado nessa palpabilidade do universo, falar: é real, existe, estamos aqui, somos indígenas e essa é a nossa cultura. Não é sobre a identidade, porque existem diversos povos indígenas no Brasil e afora, né? A questão da identidade indígena é uma coisa que vem diferente para cada pessoa. Cada pessoa tem a sua história, sua luta, seu povo, sua ancestralidade. A minha, ela já começou comigo desde sempre sabendo de forma indireta o que a gente era. Mas ainda assim eu não abracei essa identidade para mim. Até que depois, com o tempo, conforme a gente foi fazendo a reconexão ancestral ou a retomada ancestral, que daí a gente olha para trás na nossa luta, que a gente resgata de fato o povo e se entende parte dele. Hoje em dia, com as novas tecnologias, com os avanços, existem muitas formas de lutar, né? Disseminando conhecimento, trazendo mais pessoas para a causa indígena, estando presente nas universidades. Um estudante está batalhando contra as coisas. Então hoje, quando eu uso o conhecimento que me foi permitido, consigo usar a tecnologia para contar o que eu posso contar. Então hoje eu consigo fazer essa existência por meio dessa técnica de animação,
técnica de ilustração de livro, técnica de escrita, o próprio meio acadêmico tendo uma graduação e podendo existir dentro daquele meio, influenciando outras pessoas, porque é uma reação em cadeia, né? Um efeito borboleta. Então uma pessoa ela chega crua contigo, tu também cru com ela, e os dois se influenciam, daí aquela pessoa te passa uma referência, daí tu vai lá e influencia ela falando também. Então hoje, quando eu digo estabeleço, eu estou lutando para a causa indígena, é dentro do meio digital, porque o meio digital hoje, para mim, ele é uma das maiores potências que existem. Então, eu afirmo a minha luta fazendo projetos como eu estou fazendo animação, fazendo tudo isso daí, de pegar realmente o que eu sinto que está dentro de mim, o que eu recebo em sonho, porque é desse meio assim, que eu propago a minha ancestralidade, de pegar toda essa influência e passar para frente da melhor forma que eu conseguir. Eu tenho muita coisa a contar. Por isso que eu digo que é o primeiro degrauzinho que a gente está pisando. É a primeira história que a gente está querendo contar, mas de longe é a última. De longe, nossa, vai longe ainda. A gente tem muita coisa para trabalhar, para trazer de visão, de consciência mesmo, sabe? E é dessa forma que a gente consegue ampliar esse acolhimento, né? Pelo meio digital. Poxa, isso é maravilhoso, da gente poder ampliar esse alcance, de poder abraçar lá longe. Imagina aquela pessoa que está lá, que ainda está se descobrindo na luta indígena, que sabe que teve ali, que faz parte de uma comunidade indígena, mas que porventura, né, acabou se perdendo um pouco, de se sentir abraçado, se não por essa obra, por outra, que daí a gente possa acabar falando de uma forma que toque ela. Só que para tocar ela precisa ter essa existência, ter esse contato, saber como contar isso, né? Então isso que é o importante também, de ser um diretor indígena que passou por tudo isso, que consegue contar com o desenho. Foi, né? A minha primeira coordenação de uma equipe tão grande assim, trabalhando com voluntários também, não tinha trabalhado com voluntários ainda. Normalmente, os grupos que eu participava, seja de jogos de animação, né, tudo nessa área, foi com talvez no máximo 8 pessoas, assim, e era um trabalho muito colaborativo, né? Não foi assim, eu a figura central, claro que eu já coordenei, mas não foi o pilar, né? Que todo mundo chegava em mim e falava, o que eu faço? E agora? E isso, e aquilo, sabe? Então, cada pequeno passo que era feito de um rascunho, era necessário a minha avaliação, sabe? E para mim isso foi um pouco difícil, porque eu não estou acostumado com esse ritmo de necessitar disso, né? É mais colaborativo, realmente, eu sugiro uma coisa e tu me devolve sugerindo outra, e assim a gente chega num consenso de uma coisa maior ainda, sabe? Mas agora, dentro dessas possibilidades, assim, eu acho que eu gostei bastante da forma como a gente conseguiu contornar os desafios que foram aparecendo, né? Muita coisa, assim, isso, é um estúdio escola, então tem coisas que eu olho e eu consigo fazer. Só que a gente também, enquanto coordenador e diretor, precisa dar o espaço do outro crescer. É uma coisa que a gente quer continuar ampliando isso. Então, quando alguém chegava para mim, eu poderia simplesmente fazer, deixa que eu faço. Mas não. A gente fala assim, pega o desenho, pega uma caneta vermelha ou azul, enfim, um tom diferente. Aqui eu acho que dá para fazer isso. Aqui é mais interessante. Arruma essa perspectiva aqui. Dá uma melhorada nisso, sabe? E ver isso e voltando, isso e voltando, isso e voltando. E as pessoas se dedicando de verdade na produção, sabe? A gente teve pessoa que começou a animar 1 mês antes de começar a produção do curta, mas queria muito participar. E, cara, é isso, é um espaço de acolhimento, sabe? E de estar ali falando, tenta dessa forma, faz assim, vamos tentar esse caminho. Então, a gente tentou, dentro das nossas limitações, abraçar o máximo de gente possível, né? Afinal, veio muitos voluntários, foi dividir numa comunidade com diversos grupos. Então, a gente fez os grupos dos animadores, o grupo da assessoria, o grupo do marketing, do cenário, diversos grupos. Dentro desses grupos, a gente separou o curta em pequenas cenas e a gente jogou dentro desses grupos que a gente separou. Então, por exemplo, temos o grupo geral de animação.
o grupo de animação foi separado em 5. Nesses 5, a gente dividiu, então, um curta em 5 pedaços maiores. E aí a gente dividiu aqueles 5 dentro daqueles pequenos grupos, assim. E aí, assim, a gente foi fazendo essa bernuça, né, feita de retalho, assim, para nascer para nascer ali o filhotinho. Eu acho que é muito legal dizer que a gente buscou, assim, ao longo dessa produção, uma coordenação, um movimento que fosse bem horizontal e colaborativo. Então, a gente botou as cenas mais longas lá, de sequências de cena, tem vários termos técnicos, gente, mas eu sou das humanas, entendeu? Eu sou da galera, do pessoal. Então, assim, mas sequências e cenas a gente colocou lá e a gente deixou muito livre, assim, para o pessoal ir escolhendo o que eles sentiam mais vontade de trabalhar, onde se sentiam mais à vontade. E muitos falaram pra gente, olha, eu nunca fiz isso daqui eu ainda não experimentei. Eu não estou muito à vontade de fazer isso, mas eu quero, porque eu quero me desafiar. E a gente super ficou empolgado com isso, super incentivou que a pessoa pegasse aquela cena, sabe? Aquele pedaço para fazer e deixou a pessoa criar a partir daquilo dali. É realmente como o Curi falou, o tempo todo recebendo contato, né, das pessoas falando, isso aqui tá bom, tu quer que faça assim, tu quer que faça assado, mas o Curi sempre retornando também por outro lado, tipo, o que tu acha? Qual é a tua visão? O que tu queria colocar aqui? O que tu quer dizer aqui? Tipo, essa história foi pensada por ele, né, o storyboard, como a gente fala, né, tipo, o desenho ali da narrativa foi pensado pelo Curi, mas o Curi é um artista muito dialógico, assim, ele quer estar em contato o tempo todo e recebendo a perspectiva das outras pessoas e se deu dessa forma em vários momentos, sabe? E eu acho isso muito rico. Pensar que, por um lado, é triste que a gente tinha grupos tão separados, porque dava vontade de unir todo mundo, fazer uma reunião só, mas, por outro lado, foi possível ver, assim, tipo, um pouquinho da visão de cada um. Isso foi muito bonito. O nosso foco futuro é que a gente seja reconhecido como as nossas brasilidades. Então, quando pensarem num estúdio brasileiro, verdadeiramente brasileiro, que apoia a cultura brasileira e latina, pensem na gente com carinho, assim, sabe? Nossos projetos do estúdio são voltados para uma pauta mais social. Então, as nossas animações com certeza vão ter influência de ótica indígena. As nossas aulas, a gente pretende sim dar aulas para outros públicos que não indígena, mas a gente vai ter um foco grande de atuação na pauta indígena. Para mim é uma escalada de montanha, né? A gente está ainda logo no início, aprendendo ainda a ser alpinista. Não é nenhuma coisa ainda que a gente é especialista, né? Então, assim, a ideia futura é trabalhar com novos curtas, novas produções de curso, da aula, né? Uma média-metragem e o ponto final é fazer uma série animada, assim. Então a gente vai chegar no média-metragem, no longa-metragem, aí chegar na série animada. E a nossa ideia é trabalhar multitécnicas também, né? Que é uma coisa que eu gosto muito, assim, de explorar, né? Que foi o que eu falei, o mercado indie permite isso. Permite que tu trabalhe facetas de como executar um projeto visual. E isso é uma coisa que eu quero trazer muito para o nosso estúdio e como diretor eu quero representar isso também. Hoje a minha ideia como escalador de montanha iniciante é justamente isso, né? Esse é o primeiro curta de estreia, de mostrar como funciona, como é a visão, é mais sobre a visão indígena no geral do que como um diretor de uma animação indie. Os próximos é mais sobre explorar novas técnicas, novas visões e continuar ampliando o repertório, né? Sendo um diretor criativo que está ali querendo deixar um pouquinho da marca no mundo, né? Essa visão de mundo. Aberto a isso também, a gente é um estúdio que abriu agora, está nascendo, então a gente está aberto de fato a receber essas críticas de coração aberto para a gente poder melhorar enquanto estúdio, enquanto projeto,
A nossa ideia não é parar nesse curta, a gente quer fazer muita coisa. A gente tem projeto de série, de média-metragem, de longa-metragem, de livros. Então é um estúdio que está nascendo para fazer tremer, né, o Brasil assim, com as nossas questões indígenas. Espero que me sirva para que a gente tenha mais incentivo e mais propostas e mais coragem de contar narrativas indígenas, né? De mostrar que essa visão ancestral ela também pode ser contada e ela também é bonita, e validar a luta do nosso povo. Mas essa é mais o que a gente está querendo deixar assim, de legado, de poder, né, o pessoal usar como referência para fazer novas obras audiovisuais que possam vir a ter a temática indígena ou a temática da morte. Curta, né? Fazer cultura no Brasil, às vezes, é algo muito desafiador. Extremamente gostoso, né? A gente é apaixonado, a gente acredita muito na cultura, no poder que tem a arte, mas também é muito desafiador. E essa proposta, ela tem fomento público, né? Foi executada pelo governo do estado de Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense de Cultura e usando os recursos do governo federal e da Política Nacional Aldir Blanc. Então, a gente teve esse apoio para que a gente pudesse fazer. Mas, ainda assim, é um valor muito irrisório para uma produção de um curta animado. Então, a gente teve aí que tirar leite de pedra, né? E a gente conseguiu atingir 7 minutos de produção. Claro que se a gente tivesse uma verba maior, nossa, a gente teria muito mais o que contar, muito mais o que aprofundar. Mas eu acho que é um excelente começo para a gente romper com essa visão eurocentrada que a gente tem e que é propagada, né? Poxa, uma das coisas mais legais de estar fazendo isso e que é de fato uma vitória é poder estar sendo fomentado para realizar essa ideia. Onde, sabe, seria possível tu pegar uma ideia que tu cria, que tu tem influência, que tu vem trabalhando e ainda te subsidiam para te contratar pessoas para te auxiliar, para te conseguir desenvolver melhor a tua ideia e tu de fato lançar ela no mundo, sabe? Então ter isso, esse acesso é perfeito, é maravilhoso, é tipo uma das melhores coisas que já foi feita, assim, né? De tipo, nossa, quando eu comecei no mercado de animação, nossa, era um sonho, assim, né? Pensar numa equipe de 2, 3 pessoas que fossem te auxiliar, de tu pensar uma ideia realmente que tu pudesse, né? Enfim, mexer ali numa propaganda, até alguma coisa mais apelativa nesse sentido, e pensar, poxa, será que alguém vai comprar a ideia, né? Botar ali um dinheirinho para conseguir ir para frente. E aí tá podendo realizar isso de uma forma autoral, dirigir realmente e trabalhar com um público com mais de 30 pessoas na produção e ver nascer esse curta de fato com essas influências, com essa temática, né? Que, nossa, antigamente na luta indígena era uma coisa que não podia falar, né? Até meu avô falava que ele não podia se declarar indígena, que ele era perseguido, era caçado, não podia, né, se pintar, fazer nada de ritual, porque daí iam saber que tu era índio. E isso foi proibido, né? Existir no meio de forma indígena foi proibido. E tá podendo chegar hoje, ser subsidiado pelo governo para fazer isso, para poder declarar isso. E disseminar, e as ideias, e as pessoas comprarem essa ideia e falar, legal, que projeto massa, vamos fazer. E poder colocar isso pro mundo e mostrar que de fato a gente está presente, a gente existe, e poder reacender todas essas vozes que foram caladas um dia, para mim é meu maior orgulho. De poder olhar para trás, pro meu avô que já faleceu agora, que um dia teve essa dor de não poder se declarar, e me permitir hoje existir e poder falar, sim, a gente tem a nossa ancestralidade, a gente tem a nossa luta e a gente não foi calado, a gente não foi apagado, a gente existe e a gente tá aqui pra existir mais ainda, brilhar mais ainda, sabe? E isso pra mim é o que mais encanta de coisa na animação em si. Eu sou apaixonado por esse universo. Não tem prazer maior em colocar um desenho na mesa e ver ele mexer. E tu poder imaginar aquilo ali
E de fato ela existir, sabe? É mágico, a animação é mágico, é dar alma, né? Já diz a palavra, é dar alma àquela coisa. Só que como tu vai dar alma pra alguma coisa se tu não tem alma, né? E eu sinto que no passado as pessoas tinham que apagar essa paixão. Não é nem a paixão, não é nem mais sobre paixão, não é nem sobre sonho. É apagar a própria existência, o seu meio de existir, sabe? E foi uma luta de lá pra cá, de tanta gente que não é reconhecida, que não é falada, que ainda luta, né? É uma coisa que ainda está acontecendo com diversas invasões, e poder contribuir um pouquinho para que as pessoas pensem, puxa, ainda existe, né? Porque é do imaginário popular. Não, indígena se acabou, não tem mais isso, não existe mais. Não, existe. Estamos aqui, sabe? Estamos fazendo arte. Estamos ocupando lugares que as pessoas não achavam que a gente ocuparia. Quem diria um indígena fazendo animação? E estamos aí. Sabe? É sobre isso. Porque sem o apoio público a iniciativas culturais e de arte, a gente não seria capaz de fazer o que a gente vem fazendo e o que a gente quer continuar fazendo. E uma coisa que eu gosto de deixar bem forte sobre esse projeto é que a gente não pensou a acessibilidade como um anexo ao projeto. A gente pensou a acessibilidade desde o início dele. Então, a gente começa aí com uma animação que não tem falas, mas que em um momento ganhou uma música autoral de presente aí de uma amiga. E daí, com essa música, então, se fez necessário ter a interpretação de Libras, da música dentro do vídeo, além de ter a legendagem dessa música e também a audiodescrição do filme. Assim, uma equipe bem diversificada, com um único objetivo. Também várias pessoas, PCDs e autistas no time, e deu tudo certo. De modo geral, foi tão tranquilo que, no sentido de convivência, né? Porque a convivência foi ótima. O trabalho é jogo mesmo, então é isso, faz parte. E quando a gente está falando de inclusão e acessibilidade artística e cultural, eu sempre vou bater nessa tecla. Não é só sobre o consumo, não é o que chega ao público para ser consumido, mas o espaço de protagonismo na produção cultural, onde a gente possa unir as nossas vozes e fazer nascer algo da nossa perspectiva, sabe? Então, em muitos momentos, nós adaptamos, assim, também a nossa produção para o ritmo da nossa equipe, respeitando todo mundo. Eu tô falando desde o início da produção. Gente, pelo amor de Deus, eu não quero ninguém ficando doente por causa dessa produção. Não quero ninguém arrancando cabelo, por favor. Durmam, se cuidem. É para ser um processo também divertido, prazeroso, gostoso, entende? E eu acho que faz parte de respeitar essa individualidade e essa necessidade de cada um também. Mas a gente ter estado nessa produção que contou com muitas mãos, né? Nada se faz sozinho. Foi realmente um cultivo, né? Como ali o nome fala de colheita, a gente está colhendo agora. Foi um cultivo de muitas mãos, mãos que araram a terra, mãos que semearam, mãos que aguaram, que adubaram para que esse projeto viesse a nascer, né? Para a gente poder estar colhendo agora. E a gente espera muito que essa colheita gere novas sementes, sabe? Que se espalhem com o vento, para que a gente tenha novos frutos, que seja realmente só o começo. A gente só molhando o pezinho nessa água maravilhosa, sabe? E a gente tem ainda muitas produções, porque se tem muito o que falar, sabe? Somos em muitos e cada um tem uma perspectiva diferente do que falar. Quer fazer.
Então, já abro um parênteses aqui, agradecendo a todos, todas e todos que colocaram a mão nesse projeto, porque contamos com a ajuda de muitos voluntários para fazer acontecer. Tivemos os nossos contratados e foi, assim, uma solução dificílima, sofremos e choramos com isso, mas tivemos muitas pessoas se voluntariando, sabe, comprando essa ideia e se jogando aí, mesmo que não fosse receber nada além de crédito, né, nessa produção. E assim a gente conseguiu fazer algo a mais, sabe? Algo a mais daquilo que a gente sonhou inicialmente. E a Então, cultura, no geral, ela é uma ferramenta de transformação de vida. Justamente por vir desse contexto rural periférico, eu posso dizer, né, com base na minha experiência, que ter acesso à cultura possibilita que a gente tenha ampliação do que a gente conhece, né? Eu venho de uma realidade em que muitos dos meus amigos de infância já não estão mais vivos, e para mim eu tenho que ter acesso à cultura, eu ter tido acesso à cultura possibilitou que eu não fosse pelo mesmo caminho, né? E eu sou desde sempre apaixonado pelo audiovisual. Então, tá podendo hoje proporcionar o acesso a que outras crianças consigam ver, são duas formas de atuação. A gente consegue atacar na vertente indígena ali para a pessoa ter um conhecimento maior de que existem povos indígenas e que existem outras formas de ver o mundo, e também de mostrar que existem outros caminhos de atuação. Por isso que a gente é um estúdio de escola, porque a gente vai atuar de diversas formas nesse segmento, para conseguir trazer com que mais pessoas venham para esse mundo, né? O mundo da animação, o mundo do audiovisual, tá podendo alcançar eles com tudo isso daí. Por isso que a gente está sempre falando, não é a nossa última produção, é só a primeira de muitas. A gente vai sim oferecer cursos presenciais, cursos online. Se futuramente for possível, a gente quer distribuir materiais também para as pessoas poderem acessar o digital. A gente quer entregar o conhecimento. Dessa forma, a gente vai, então, entregar como se faz animação com as ferramentas que a pessoa tem, com papel, com caneta, mas futuramente a gente quer tentar alcançar as pessoas entregando mesas digitalizadoras e outras ferramentas, né, de outras formas também de atuação no mercado digital. Então, para mim, isso que é interessante, é por isso que a gente está existindo hoje enquanto Fungo Místico, né?